Senhor Deus, louvado seja o teu santo nome. Graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui na tua presença para aprender mais sobre ti, Senhor, e também para nos abrir os olhos, Senhor amado, para a gente não desviar do teu caminho, nem para a esquerda, nem para a direita, mas seguir sempre em frente, rumo ao, ao alvo que a gente quer atingir, que é o prêmio da nossa soberana vocação em Cristo Jesus. Abençoa esta aula, abençoa cada um dos que estão aqui presentes, dos que ainda vão chegar, que eles sejam abençoados e que a tua palavra possa falar através do teu Santo Espírito muito melhor do que eu. Senhor, me usa e fala, Senhor, aquilo que tu deseja no nosso coração. É isso que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar então aí Hoje nós vamos falar sobre o mormonismo, né? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, tá? Esse nome comprido, né? Mas eles são mais conhecidos como Igreja dos Mormons, que é o que eles são mesmo, porque eles não têm nada a ver com Jesus Cristo. A gente estudou uma semana atrás, 2 semanas atrás, sobre o Espiritismo, que usa o nome de Cristo também para enganar alguns. E não tem nada de cristianismo. O mormonismo é a mesma coisa, ele não tem nada de cristianismo. Cristo é só uma desculpa para atrair os incautos, né? E a aula anterior, o André começou com Gálatas 1:8, e essa passagem ela vai cair como uma luva para nossa aula de hoje. E eu vou ler ela antes de começar, porque é uma palavra incrível. Já foi escrita há muito tempo, mas realmente Deus sabe o que estava fazendo quando ele inspirou o apóstolo Paulo lá em Gálatas 1:8. Vamos dar uma lidinha nessa passagem de Gálatas. Gálatas 1:8 fala assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, ele seja anátema, ou seja, que ele seja maldito. E tem outras versões que diz assim: ainda que venha um anjo do céu e vos pregue um outro evangelho, seja maldito, tá? Fica com esse versículo na cabeça, que a gente vai falar muito sobre isso. Porque geralmente as seitas, de uma forma geral, a primeira regra para você saber se é uma seita ou não, isso aí já elimina muita coisa. Primeira coisa, se a seita disser que só há salvação através deles. Ponto. Começa por aí. Se você conhecer uma religião que diga que a salvação só vem deles, já pula fora, né? Porque não existe isso. Ninguém é uma unanimidade. Eu não posso dizer que só na minha igreja, Deus está só na minha igreja, porque Ele está na Batista, na Presbiteriana, na Assembleia e muitas outras igrejas evangélicas. Então, o mormonismo, a Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, eles se arrogam o direito de ser a mais perfeita igreja e a única que conduz à salvação. A gente sabe que não é nenhuma igreja conduz à salvação, é Cristo que conduz ao Pai, né? Vamos descobrir as origens do mormonismo, né? As origens do pai do mormonismo, que é o Joseph Smith. Ele em 1820, né? Joseph Smith tinha 14 anos. Ele conta a história, né? Que ele se sentiu angustiado para perguntar para Deus qual era a religião verdadeira, já que tinha tantas religiões no mundo. Então, o que ele fez? Ele foi a um bosque orar. Horas. Se ele estava numa religião errada, que ensinou ele a orar, já começa por aí. Se ele sabia que a maneira de buscar a Deus era a oração, era através da oração.
Então a igreja que ele estava, ele ensinou ele a orar, buscar Deus, não era tão errado assim, né? Porque ele foi lá para o poço orar e teve uma visão de Jesus Cristo e de Deus, o Pai, os dois juntos, né? Numa visão, e disse para ele não se unir a nenhuma das religiões, porque eram todas erradas, tá? Que eram inclusive abominações para Deus, né? E ele disse que ele viu Jesus em pessoa e viu Deus também em pessoa, né? Apareceu para ele com carne e osso, os dois. Cristo com carne e osso e Deus com carne e osso. A gente já comenta já isso aí, calma que a gente chega lá. Aí ele tem uma segunda visão em 1823, onde aí entra o anjo Moroni, né? Um anjo chamado Moroni, visitou o profeta, no caso Smith. Ele disse que no Monte Cumorah, perto ali em Nova York, tinha um livro escondido, né? Que é escrito em placas de ouro, dando conta dos antigos habitantes do continente americano, como também que ali havia a plenitude do evangelho eterno, ou seja, um outro evangelho, tá? Então Deus tinha mandado esse Moroni avisar ele que ele tinha um outro evangelho, que ele tinha que escavar essas placas de ouro onde estava escrito o novo evangelho, tá? Aí Moroni voltou mais 4 vezes, e em 1827 ele foi lá, fez a escavação, Smith desenterrou as placas de ouro, e as placas de ouro estavam escritas em quê? Em hieróglifos, que são, eles chamam de egípcio reformado. Esse idioma nunca existiu. Existiu o egípcio, mas reformado, né, os estudiosos, né, da cultura egípcia nunca ouviram falar em egípcio reformado. E é engraçado, porque se é um evangelho escrito, não estava escrito nem em hebraico, em nenhuma das línguas conhecidas. Isso que é interessante, estava escrito em egípcio reformado, né? As placas estavam acompanhadas de Urim e Tumim, né? Eram aquelas duas pedrinhas que o sacerdote tinha, lá em Êxodo 28:30, fala que o sacerdote judeu, ele tinha dentro de um saquinho duas pedrinhas, uma pedrinha de ônix pretinha e uma ágata, que era branca, que para fazer, quando ele fazia perguntas para Deus simples, se pegasse a branca, a resposta era sim. Se pegasse a preta, a resposta era não, tá? Então ele diz que estava lá dentro, junto com as placas, estava esse Urim e Tumim. Tinha uma outra pedra ainda, né? Porque com sim e não você não consegue traduzir. Como é que você vai traduzir o idioma numa outra linguagem só perguntando para Deus sim ou não? Não tem como. Porque você vai dizer, essa palavra aqui, qual é essa palavra? Viajar? Sim ou não? Até descobrir a bendita da palavra escrita ali, vai demorar uma eternidade. Então, não tem nada a ver essas pedras Urim e Tumim, não fazem efeito nenhum. Mas aí ele diz que ele tinha uma pedra de vidente, porque os pais do Joseph Smith, a mãe e o pai, eles davam com essas videntes. Eles gostavam muito dessas coisas de vidente, né? De ocultismo. E ele também trouxe algumas coisas dessa com ele. Então, essa pedra de vidente ajudou ele a traduzir esse livro aí dos Mormons, né? E ele fala que ele pegava essa pedra de vidente, colocava dentro do chapéu, ele tinha um chapéu, né? Aquele chapéu, ele colocava dentro do chapéu, colocava o rosto lá dentro, e essa pedra ia dizendo para ele as palavras que estavam escritas, e ele ia ditando para uma pessoa para ela escrever. Olha só a insanidade, mas tudo bem. Era 1820, estava valendo. Hoje a gente não dá mais. Aí, agora imagina, naquela época que a Bíblia foi escrita, ela foi escrita em papiros, né? E ela ficou muito extensa, mesmo no papiro, a Bíblia ficou muito grande. Então, eles colocavam em rolos
Então havia os rolos da lei, os rolos dos profetas, os rolos do livro de sabedoria. Eles separavam para o rolo. Imagine isso aí em placa de ouro. Todo o livro dos Mormons, ele é grandinho, ele não é pequeno. Imagine ser escrito numa placa de ouro, em placas de ouro. O ouro é pesadíssimo. Primeiro que o ouro é super pesado. Segundo, que para escrever tudo aquilo em placas de ouro, precisaria de muitas placas. Então, quer dizer, a história, ela não convence, não dá. Se você raciocinar, não dá certo. Alguma coisa está errada ali, não vai casando, né? Então, ele fala que ele achou lá, traduziu, tudo bem. Aí ele continua dizendo, né? Lá no próximo tópico, na continuação, ele fala que aí em 1830 ele inaugura a igreja dele com 5 pessoas, porque na época, pela Constituição Americana, com 6 pessoas era autorizado abrir uma igreja, né? Então ele reuniu mais 5 pessoas e abriu a igreja dele. Começou lá em Nova York mesmo. Depois ele mudou para Ohio, depois Missouri e finalmente Illinois. Ele mudava muito de lugar, porque como a religião dos Mormons é muito controversa, né? As pessoas ao redor, elas não aceitavam muito a religião do Joseph Smith, porque ele era muito controverso. E havia a poligamia, né? E eles eram muito fechados dentro dele. Era uma seita mesmo, né? Era fechado. Eles trabalhavam para eles viviam entre eles, conviviam entre eles, não se relacionavam com os vizinhos. Então era sempre aquela suspeita, porque era uma coisa muito estranha. Então ele tinha que estar sempre fugindo, porque a vizinhança não aceitava eles, né? Os Estados Unidos tinham eles eram muito puritanos, né? No sentido de que eles foram colonizados por puritanos vindo da Inglaterra, então eles tinham um pensamento moral muito forte. Eles não aceitavam a poligamia, as enrolação que o Smith fazia, as vidências, as coisas que ele fazia, né, na cidade. Então, ali ele parou em Illinois. Depois ele foi preso por causa de um tumulto, né? Ele foi preso porque os próprios mormons da igreja dele foi lá e reclamou dele. Fez uma reclamação, porque ele era terrível, a sociedade que eles viviam era muito terrível, só que dessa ele conseguiu escapar, porque foram lá, os outros mormons foram lá, intercederam por ele, e ele escapou. Mas só que na segunda vez não teve jeito, ele fez outro tumulto na cidade, a multidão invadiu a cadeia onde ele foi preso e ele foi morto dentro da prisão. Só que ele também estava armado e ele atirou em 2 pessoas. Quer dizer, ele não era tão assim... Ele andava armado, né? Ele comandava toda ali os mormons e ele era como se fosse um chefe, um xerife do lugar, né? E ele andava armado e ele impunha a ordem, né? Só que dessa vez ele não conseguiu escapar. E o Joseph Smith, ele tinha, na época que ele morreu, ele tinha 50 mulheres, com idade entre 14 e 50 anos. Isto porque ele também foi acusado de dormir com as mulheres dos outros participantes da seita, né? Ele falava que ele era o líder, então tinha que fazer a vontade dele, e também ele causava tumulto na cidade porque ele também se metia com as mulheres dos moradores, para ver como é a criatura, né? Como era o Joseph Smith, né? Então, ali depois da morte dele, o sucessor foi o Brigham Young, que se tornou presidente do Quórum dos 12 Apóstolos. Ele levou os Mormons para o Vale de Utah, onde eles se encontram até hoje, né? Então, a cidade de Utah ela foi estabelecida depois que os Mormons cresceram, porque eles são assim. Eles acreditam que as mulheres têm que ter muitos filhos, né? Tem que procriar bastante. Então, eles com a poligamia, tinha muita mulher e muita filharada. Então, Utah cresceu assim
ficou populoso muito rápido e se transformou em estado. Até hoje, 60% dos moradores hoje em Utah são mormons, né? Eles têm senadores mormons, tem toda uma estrutura na cidade. Eles praticamente mandam na cidade, porque os mormons votam nos outros mormons, né? E lá eles fizeram um templo suntuoso lá na cidade de Utah. É uma coisa assim, é tudo muito grande, né? Eles gostam de mostrar poderio, né? Por isso que as pessoas ficam tão fascinadas pelos mormons, né? Aí continuando, aí eu queria falar um pouquinho sobre essas visões do Joseph Smith, né? O que a Bíblia fala dessas visões, né? Porque a Bíblia fala que ninguém viu a Deus, né? Então, ele já começa errado, porque ele diz que ele foi para o bosque orar e ele já, logo em seguida, já viu Deus. Sabe? Ninguém viu Deus. Nem Abraão, nem Moisés, nem Isaac, ninguém viu Deus. Nem os apóstolos viram Deus. Porque a Bíblia fala que ninguém verá a Deus e vai sobreviver. Ninguém pode ver a Deus, né? E aí eu coloquei aí alguns versículos. Eu não vou ler todos os versículos, são muitos. Depois os irmãos leem cada um. Né? João fala que ninguém viu Deus, não foi visto por ninguém, né? Êxodo fala que ninguém vai sobreviver se ver a face de Deus, mas ele já foi logo para as cabeças, ele já viu Deus logo de cara. E é engraçado que ele diz que ele viu um Deus com carne e com osso, mas a Bíblia fala que Deus, ele é espírito, ele não tem carne e osso nenhum. A Bíblia não tem nada a ver com o que eles estão falando no livro de Mormons, tá? Daqui a um tempinho vai cair, é só, né, o pessoal entrar de novo, mas eu vou falando, qualquer coisa eu repito aqui, né? Então, essas são as objeções ao início, logo de cara, então, a visão de Joseph Smith já está errada, porque ela contradiz o que a Bíblia fala, o que a Bíblia ensina. Então, se ela vai contra as escrituras, não dá para você aceitar, tá? Já começa errado por aí. Continuando, nós vamos falar um pouquinho sobre no que eles acreditam, né? Qual é a fonte da autoridade e da doutrina mórmon, né? Os mórmons falam que eles têm a Bíblia como livro sagrado, né? Só que eles consideram ela falível, né? Ela tá falível, ela está incompleta, né? Eles falam que está faltando livros sagrados, como o livro de Jásia, do livro dos justos, o livro do reto, Crônicas de Natã, de Gad e outros livros lá. E ele fala que a tradução é defeituosa, foi feita errada, modificada. Eles dizem também que não é, a Bíblia é muito clara, então cada um pode interpretar como bem quiser. E é isso que eles fazem. Eles interpretam a Bíblia como eles bem querem. Eles fogem ao contexto. Quando eles citam um versículo da Bíblia, eles citam totalmente fora do contexto. Eles não aceitam a Bíblia como ela é. Eles dizem que é uma passagem figurada, que não quis dizer aquilo, quis dizer outra coisa. Eles torcem a Bíblia assim ao bel prazer. E eles não aceitam a Bíblia como autoridade máxima, como a gente. Para nós cristãos, a Bíblia ela é a autoridade máxima. Não tem outro livro, não tem outra coisa, não tem outra fonte de autoridade. Tá? Eles não. Eles aceitam a Bíblia como uma das, mas não é a mais importante. A mais importante é a palavra do profeta deles, tá? Que é o Joseph Smith. Aí depois, no próximo, né? Não, a 2 Timóteo, peraí, deixa eu só dar falar sobre o texto. Então a Bíblia fala em 2 Timóteo que toda a escritura é divinamente inspirada. Não tem esse negócio de tem defeito, tá faltando, é isso aí, não. Ela é divinamente inspirada, tá? Então, se a Bíblia tem inspiração divina, ela
não comete erro, e tudo que está lá é para nossa edificação, tá? Então, para nós cristãos, a Bíblia é a nossa regra, única regra de fé e prática. Não tem outro livrinho, não tem outra livro, a tradição. Não, para nós a Bíblia já basta, tá? E o que fugir dali, fugiu da Bíblia, e a gente já não aceita. A gente tem que pegar a palavra e, opa, vamos ver se está falando a mesma coisa. Aí o próximo tópico de autoridade deles, né? Eles aceitam aí o livro de Mórmon. Para eles chamam o livro de Mórmon de outro testamento de Jesus Cristo. E é considerado como superior à Bíblia. Para eles, o livro de Mórmon é a pedra angular do mormonismo. Não é a Bíblia, não é Jesus que é a pedra angular. É o livro dos Mórmons. Contudo, os historiadores, né, para pesquisar, nenhuma cidade do livro foi encontrada, nenhuma cidade citada no livro foi encontrada, nenhum dos nomes dos personagens foi encontrado em alguma inscrição no Novo Mundo, porque diz que foram os judeus que saíram de lá de Jerusalém e vieram para cá, para as Américas. Então, nas escavações não se achou nenhuma dessas palavras que eles falaram no livro dos Mórmons. Não tem nenhuma inscrição em hebraico ou egípcio, nenhuma cópia do livro foi encontrada. Eles dizem que era uma civilização hebraica, mas não tinha. Mas as civilizações da época que eles falam eram todas pagãs, eram indígenas, né? E não eram cristãos nem judeus. Então, não foi achado nada. O livro indica que o índio americano é de origem hebraica, mas a ciência diz que ele é de origem asiática, mongoloide, né? Ele veio dos mongóis. A última palavra do livro de Jacó, que consta nesse livro dos Mórmons, está em francês. E o francês só veio 600 anos depois. 700, né? Depois de Cristo. Quer dizer, é uma loucura. Tem incoerências assim nesse livro dos Mórmons. É assustador. Eu fui ler o livro dos Mórmons. A gente tem que ler antes de falar, né? E é bárbaro. Eu estava lendo o primeiro, que é o Nefe, que é o principal.